Então, Rafael, vamos iniciar essa live. Muito obrigado por estar com a gente, né, nessa live que hoje vai ter bastante conteúdo muito importantes, né, que a gente vai poder compartilhar com nossa audiência, né, com o nosso público que acompanha nossas redes sociais, né. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né, para a gente já começar a nossa live, tá bom? Beleza. Então, pessoal, como o André falou, eu sou o Rafael, sou sócio-diretor da Rafinato. Hoje eu atuo na frente na parte do EAD da empresa e também na parte de assessoria, ou seja, onde a gente trabalha justamente com a parte de gestão dos nossos clientes, né? Então, estou um tempo aí na estrada da gestão e especificamente, desde o início, na estrada da gestão focado em gastronomia, né? Então, espero que o papo hoje seja bem produtivo para todo mundo. E a ideia aí é a gente falar bastante agora de quais são as medidas, né? O que a gente tem que fazer para essa nossa retomada, né? Quais são e o que eu estou vendo, o que eu estou conversando, né? Eu sempre converso muito com os clientes, com pessoas do meio, a gente tentar entender aí o que está acontecendo nesse mundo, tentar compilar e trazer um pouquinho aí para o pessoal. Certo, então. Então, Rafael, já inicio perguntando para você, quais vão ser os nossos desafios a partir de agora? Tá, legal. Assim, o grande desafio que eu vejo, primeiro, é dividir esse desafio em alguns momentos, né? O desafio a curto prazo, que é o desafio de todo mundo, é manter a empresa aberta, né? Esse é o grande desafio. O empresário da gastronomia ele tem que entender que além do momento de pandemia, que está com a operação parada ou muito reduzida, quando acontecer o retorno, em alguns lugares o retorno já está acontecendo, esse retorno ele tende a ser cada vez mais graduativo, né? Ele não tende a voltar à realidade que era antigamente. Então, a gente tem que... O primeiro grande desafio é esse, é entender e readequar a nossa estrutura, readequar toda a nossa lógica de trabalho, toda a rotina de trabalho, toda a realidade para esse novo cenário. Então, o primeiro passo, né, a curtíssimo período aí, é realmente entender esse novo cenário. Uma outra coisa que eu tenho visto muito com o pessoal e que é fundamental é a gente conseguir trabalhar cardápios mais enxutos. Então, eu tenho visto que os nossos clientes, a maioria das pessoas que eu estou conversando, elas têm reformulado o cardápio para voltar para a operação. Isso é uma coisa que eu acho sensacional fazer, porque o que acontece? É um momento, né, que a gente acaba deixando, isso acaba acontecendo tradicionalmente no Brasil, isso acontece antes da temporada, né, ou no meio do ano, em alguns momentos mais marcantes. E esse acabou sendo um momento marcante, né? Então, por isso, eu acho que é um excelente momento para se pensar e olhar o cardápio com mais carinho. Entender esse cardápio, como os produtos que estão nesse cardápio se comportam. Quais são os produtos que têm boa margem, né? E aí é importante, quando a gente fala de cardápio, a gente entender que a gente não está falando só do produto que mais vende. A gente tem que analisar uma série de itens quando a gente fala do produto, né? Lógico que quanto mais vende em termos de quantidade, é ótimo, é melhor, né? É importante. Só que só isso não garante o sucesso. Você tem que analisar qual é a margem desse produto, qual é o custo operacional para você produzir ele. Então, tem uma série de análises que precisam ser feitas em relação ao mix que você trabalha e, em cima disso, você deixar só aqueles caras que são os seus produtos vencedores, né? Os seus produtos bons de venda. Isso tende a fazer com que a operação melhore um pouquinho. Cada ajustezinho desse que a gente está falando de ajustar ali e de conseguir alguns pequenos pontos percentuais lá no resultado da empresa, que ao longo do período, no final, vai ser importantíssimo, né? Isso é fundamental. Entender não só a margem dos produtos, reformular cardápio, olhar para a operação fisicamente. Então, eu tenho visto, né? Assim, nós somos um povo muito com a criatividade muito grande, né? Então, eu tenho visto cada solução aí, desde umas que eu achei muito ruim, até outras soluções fantásticas. Então, assim, gasta um tempinho fazendo busca nesse sentido na internet para ver quais são as soluções que se adequam ao seu negócio, ao seu público, ao estilo do seu estabelecimento. Então, assim,
Uma das coisas que, inclusive, é um produto nosso que a gente está colocando agora no mercado com uma excelente aceitação, que é o cardápio digital. Isso aí hoje já é realidade. Não tem como mais pensar num futuro onde o cara vai encostar no cardápio, vai fazer um pedido, né? Seja porque única e exclusivamente esse cardápio, de alguma forma, vai ter que chegar à mão do seu cliente, seja porque ele vai ter que ser higienizado a todo momento, né? E também a gente está vendo um movimento onde a gente precisa fazer operações mais enxutas. Então, conforme o retomar for acontecendo, a aceleração da economia for voltando ao possível mais próximo do normal, aí as operações vão se inchando novamente dentro do que for necessário. Mas, de primeiro momento, é olhar cardápio, olhar a operação, adequar a operação tanto de back, né, ou seja, tanto da parte de retaguarda, da parte de gestão, né? É importantíssimo você ter gestão. Eu tenho conversado com muita gente que estava num momento, vou começar a gestão, vamos ver se vale a pena, como é que eu faço? E aí agora veio esse boom e perceberam que não tinha número do seu negócio. Isso é mais desesperador do que tudo junto, né? Porque você ter um negócio, não ter o número dele, não saber o que vai acontecer amanhã, é muito complicado. Então a gente começa olhando esse tipo de coisa para poder projetar o resto da vida da empresa, né? Legal, Rafael. Então, a pergunta é assim que eu te faço agora, aproveitando o assunto que você tocou, né? Quais são os indicadores mais confiáveis hoje que a gente precisa ter em mente para, agora baixando a poeira, a gente seguir o caminho? Tá. Indicador, a gente geralmente, nos processos que a gente faz, a gente divide ele em dois indicadores. Obviamente, eles são relacionados, mas são dois indicadores. Indicadores na área de estoque e indicadores na área financeira, né? Estoque tem o famoso aí que todo mundo já ouviu falar, se não ouviu, deveria, com certeza, procurar, que é o CMV, né? Que é o custo da mercadoria vendida. Então, você fazer uma análise do CMV do seu estabelecimento, tá? Esse é o primeiro grande número que você tem que acompanhar, tá? Esse número, ele é tão importante que embutido nele, ele vai trazer uma série de outros conceitos. Exemplo, se você compra e tem desperdício na sua operação, você obviamente não está vendendo se você não vende aquele produto que você comprou por uma questão de desperdício, isso pressupõe que você não vai ter faturamento. Então, a relação faturamento e compra, que acaba sendo esse CMV, né, o custo da mercadoria vendida, ela diz muito sobre a sua operação, né? Se você for olhar aí, a gente vê muito pessoal falando, um CMV de 30% é o CMV ideal. Eu não concordo muito com isso, tá? Assim, o CMV ele tem que fazer sentido para a sua operação. A gente tem cliente que tem CMV de 20%, a gente tem cliente que tem CMV de 40%. E são empresas saudáveis que estão funcionando bem. Por quê? O cara que tem um CMV em 40%, ele tem uma estratégia de trabalho diferente. Ele ganha em volume, por exemplo, e não tanto na margem. Já o que tem de 20%, ele não tem tanto volume, mas tem uma margem melhor. Enfim, entender, adequar esse primeiro número, que ele traz muito conceito por trás dele, e ele é muito importante para as operações. Esse é o primeiro número de estoque, né? Outra coisa que eu sempre falo muito com o pessoal é o saldo em estoque. E esse aí, cara, é uma coisa que é impressionante. A gente vai nos estabelecimentos, né? E eu sempre digo para o empresário, ele tem que olhar para o estoque como se... Sabe o tio Patife, quando vai no cofre, abre lá, tem aquele monte de moeda? A ideia é essa. Você tem que abrir a porta do seu estoque, tem que olhar aquilo ali, que aquilo ali é dinheiro. Então, assim, não adianta você olhar aquilo ali como um pedaço de carne, um arroz, enfim, um insumo. Aquilo ali é dinheiro. Então, se você estiver trabalhando esse saldo em estoque muito alto, você tende, por exemplo, num momento como esse, ter problemas. Por quê? Infelizmente, no momento que a gente está, que você não consegue vender, os nossos insumos eles são perecíveis, né? Então, uma coisa ou outra, tem um tempo um pouco maior, tal, mas, no geral, eles tendem a ser perecíveis e você pode perder os seus insumos. Então, você está literalmente perdendo dinheiro. Imagina que é um dinheiro com validade. Um dinheiro que pode sofrer uma praga, pode sofrer enchente, vendaval, enfim. Então, assim,
tem muita coisa que tem que olhar quando a gente fala de estoque, principalmente quando você fala de saldo em estoque, avaliar se aquele capital imobilizado ali faz sentido estar com aquele tanto imobilizado naquele momento, né? Uhum. E aí, fazendo um paralelo com a parte do financeiro, é muito legal também, porque tem muita gente que fala, bom, eu estou com o meu saldo em estoque, que é o saldo que eu mantenho sempre. Eu agora preciso melhorar o meu resultado. E o que o cara faz? Ele começa a torrar o estoque dele. Isso também tem que ter muito cuidado. Não adianta você torrar o estoque e achar que está tendo um resultado maravilhoso, quando na verdade está fazendo está tirando de um lado para colocar no outro. Né? Você está criando liquidez ali, tudo bem, mas não está fazendo operação suficiente. Né? Exatamente. Outros números ainda em relação a estoque, margem. Então, como a gente estava falando do cardápio, não dá para a gente conceber 2020 uma empresa que não conheça as margens que tem nos seus produtos. Cara, isso aí é fundamental. Tem lugares, tem operações que elas são um pouco mais complexas de calcular isso. Quando a gente está falando ainda de operações que você não tem uma ficha técnica, ou que ela muda muito frequentemente. Mas, assim, na média, a margem você consegue ter uma estimativa muito, muito próxima do real. Isso é muito importante. Tá? Desperdício, cara, bom, desperdício agora não precisa nem falar, né? Desperdício é a última coisa que qualquer empresa pode ter nesse momento. Então, olho mais do que vivo, olho em cima, olho do dono, em cima de qualquer tipo de desperdício, né? Cada vez mais. Falando em financeiro... Importa muito mais, né? Cara, muito, muito, né? Assim, a gente pega casos, né? E falando já, fazendo gancho com financeiro, a gente pega casos, por exemplo, onde alguns clientes nossos não faziam acompanhamento de cartão de crédito. Tinha gente pagando aí 11% de taxa. Então, de antecipação, não sabia que estava antecipado, enfim. E literalmente não sabia que estava antecipado, né? Olha o risco. Olha só, né? O furo, né? Então, traz isso para uma margem que você tem que pagar ainda em cima do, sei lá, do marketplace da vida. Pronto, você tomou prejuízo na venda. Você está trabalhando tá pagando para trabalhar. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esses números na ponta do lápis e acompanhar eles. Em relação a números, o que eu digo? Sempre, 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 todo dia, a todo momento, olhar o fluxo de caixa. Cara, fluxo de caixa é vida, tem que estar com aquilo ali no sangue, tem que acompanhar, sabe? O fluxo de caixa, ele é um número extremamente simples, é um controle extremamente simples de se fazer e fundamental para uma empresa. Você saber se você vai ter dinheiro, quanto que tem para entrar, cara, é o básico, né? É o que todo mundo deveria fazer na vida particular, né? Então, isso é fundamental. Essa questão do fluxo de caixa. Aproveitando, tu já deu uma dica ali do cartão de crédito, deu outra agora do fluxo de caixa, né? Então, eu ia perguntar para você, tem mais alguma outra dica que tu pode dar para nós aí? Cara, dicas, né? Então, o que a gente sempre recomenda para os nossos clientes? Primeiro, olhar para o seu negócio e entender que aquele negócio ele precisa, através de números, te transmitir o que está acontecendo com ele, né? Igual quando você vai no médico, né? Ele nos pede exames, a ideia é essa, você precisa ter esses números da empresa para você entender o real estado dela, né? Qual é o nível de endividamento dessa empresa? Então, acompanhar esse nível de endividamento, né? Lembrando que agora, mais do que nunca, a gente está fazendo, tem algumas possibilidades de postergar impostos, não fazer alguns tipos de recolhimento. Tudo isso não é dinheiro dado. Tudo isso é dinheiro que vai bater daqui a pouco, vai ser cobrado que você pague isso. Então, isso faz com que você efetivamente precise ter esse acompanhamento, né? Então, fluxo de caixa. Cara, fluxo de caixa, como eu falei, tá com ele na ponta do lápis. Fazer conciliação dos cartões de crédito. Assim, ó, é impressionante como quando os nossos clientes começam a efetivamente fazer conciliação de cartão de crédito, começa a ver que estavam perdendo dinheiro. E a gente fala assim, parece que é papo, é história, mas assim, é o nosso dia a dia, a gente vê isso todo dia. Quem não acompanha os fechamentos dos cartões de crédito, o dinheirinho lá caindo na conta, está efetivamente perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro por taxa errada, perdendo dinheiro por negociações, por prazo, enfim, uma série de coisas. Tá? Então essa é uma outra dica. Outra dica que a gente pode dar também
trabalhar muito a questão de compras. Então, como a gente vai trabalhar o cardápio, quando você junta o cardápio com uma boa compra, você já está saindo de um patamar muito interessante para o seu resultado ser legal. A gente está falando de refazer o cardápio, né? No refazer cardápio, além de tudo que eu falei ali que é legal levar em conta, é muito importante você levar em conta também a parte de compras. Não adianta você ter um mix imenso. Quanto mais você conseguir fazer com a mesma quantidade de itens, melhor vai ser para você. É menos itens para você comprar, é menos itens para você controlar, em mais volume, mas em menos quantidade de variação. Então, na hora da compra, você tem mais poder de negociação. Né? Tive um cliente que me perguntou, olha, eu consigo comprar um determinado produto num preço maior se eu comprar uma quantidade maior. Vale a pena? Aí a resposta é o contrário. Vamos ver, como é que a gente faz essa análise? Primeira coisa que a gente tem que olhar é entender qual que é essa diferença, qual que é esse resultado, qual que é essa vantagem em dinheiro que você está tendo. Quanto tempo você vai levar para transformar novamente esse produto que você comprou em resultado, em dinheiro para você ter liquidez desse valor. Esse tempo que esse produto vai ficar parado, né? Porque a gente, através do software, através de gestão, você consegue saber uma estimativa aproximada de quanto tempo leva, por exemplo, você vender 50 unidades de uma determinada água mineral, um determinado refrigerante. Você consegue ter essa estimativa, né? Então, baseado nesse número, quanto tempo você vai levar para aquele produto todo, aquela quantidade a mais que você comprou, voltar a ser dinheiro para você. E com isso, você consegue mensurar, levando em conta risco e tudo mais, né? Como a gente viu agora, você consegue mensurar o valor que esse dinheiro aplicado te daria e o valor que você receberia de volta fazendo essa compra em maior quantidade. Lembrando sempre que restaurante tem que olhar a questão de armazenamento, espaço, metro quadrado, que geralmente é caro. Então, é por aí, sabe? É começar a fazer cada área da empresa trabalhar de forma inteligente para trazer o melhor resultado para você. Né? Então, tem muitas dicas que a gente acaba passando no dia a dia, pela experiência, vendo o que dá certo e o que dá errado, né? Mas o caminho seria esse, eficiência, conseguir fazer as coisas de forma eficiente. Então, olha só, né? Que nem aquele detalhe que tu falou do 8%, né? Agora tu pega uma empresa com faturamento de R$1 milhão ao mês, 8% é 80 mil, cara. Então, é um dinheiro que aí tá... Né? Essa conciliação dos cartões, cara, é uma coisa simples, né? De ser feito e tal. Então, até a questão também de ter essa importância de ter um software dentro da empresa para estar gerenciando todos esses detalhes. Cara, eu não me imagino hoje lidando com uma empresa sem um software, porque são detalhes que, assim, no final do mês, tu vai botando na ponta do lápis, dá uma diferença muito grande. Então, a gente já falou de algumas coisas que a gente precisa, de algumas dicas. Agora a gente vai falar também um pouco das áreas de atenção, né, Rafael? Sim. Onde que a gente precisa... Deixa eu só dar um exemplo. Isso que você falou que foi bem legal, que acabou de acontecer comigo. Antes de entrar aqui com vocês, eu estava numa reunião com um futuro cliente, explicando, conversando, falando com ele. E ele me chegou assim, falou, cara, eu tinha um problema que era vender. Então, eu larguei tudo e comecei a focar em vender. Porque se eu não vendo, não tem nem razão de existir a empresa. Eu falei, cara, certíssimo, é isso aí. O foco, o foco de qualquer empresa tem que ser vender para ela poder se sustentar. Ok, mas a partir do momento que você consegue vender, você precisa começar a olhar agora para outras áreas. Mas eu estou no momento em que eu preciso enxugar, mas eu também preciso fazer essa gestão. Mas eu não consigo tirar hoje, eu não tenho mais capital, não tenho dinheiro para investir, para colocar, por exemplo, uma pessoa para fazer gestão para mim. Mas eu sei da importância disso, eu sei que isso vai me trazer resultado. O que você me diz? Eu falei, olha, ninguém melhor do que você mesmo para poder trazer exemplos, né? E aí ele acabou pensando, falou, poxa, eu acabei de comprar 2 vezes um produto que eu precisava, achando que eu não tinha. Eu falei, então, tá aí. Acabei de gastar, você deu um exemplo lá, enfim, gastei X reais a mais, empatei X reais a mais ali, porque eu fiz uma compra de um produto que eu não tinha, achei que não tinha, e depois eu descobri que tinha. Então, assim,
tem que ter essa cabeça, tem que ter esse olhar pensando sempre em gestão e através desses números você ter resultado. E, cara, que você empate ali R$ 1.000, mais 500 ali, mais 200 ali, quando você vê, a operação ela está descontrolada e com os valores que você tem, que você perderia, ou deixaria de ganhar, ou deixaria de economizar, você está pagando uma, duas, três pessoas e fazendo o negócio acontecer. Por isso que é importante, às vezes, comprou o patê, não vai jogar fora, mas o que importa não é o dinheiro gastado, é o fluxo do caixa, o que você está fazendo com o dinheiro, né, Rafael? Isso é importante, Sim. né? Isso. A empresa é um sistema, né? Entra uma coisa, tem que sair outra. E aí o que sai dali, o resultado da empresa tem que ser um resultado positivo, né? Não adianta você tirar dinheiro dela e ela te entregar menos, né? Isso não faz sentido, né? Tem que ter esse acompanhamento. E só através de números, software, gestão, você consegue isso. Então, tu poderia falar para nós de algumas outras áreas de atenções que a gente precisa ter mais algum cuidado? Então, eu tenho visto muito pessoal trabalhar agora, e isso enfim, você é um dos caras que vai conseguir até falar mais, né? Falamos há pouco também sobre isso nas outras lives, né? A área de marketing também, né, cara, é uma coisa fundamental. Não adianta só fazer, tem que fazer e mostrar que está fazendo, né? A gente tem visto muitos restaurantes criando conceitos, e os que não tinham estão se adequando a isso, conceitos de cozinha com uma visão onde o cliente consegue enxergar o prato sendo produzido. Isso já é um conceito razoavelmente antigo, mas com a necessidade do cliente saber que aquilo que está sendo produzido está sendo feito de forma segura, isso ficou muito mais latente, né? Além cada vez mais exigente, né, Rafael? Cara, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Por exemplo, o buffet Aquilo, que o buffet Aquilo é um dos ramos da alimentação aí que é bem delicado, né? Por conta das pessoas mexendo direto na comida. Então, tem vários clientes dando várias soluções diferenciadas, né? Desde o cliente que vai lá e faz como a legislação aqui em Santa Catarina está obrigando, que é o uso das luvas, álcool, etc., até cliente que está propriamente tendo pessoas específicas para montar o prato daquele cliente, né? Ao invés do cliente ir lá montar, tem pessoas já higienizadas, etc., prontas para fazer aquilo ali. Tem uma série de cuidados que vão fazer com que o seu cliente fique mais confortável de estar ali no seu estabelecimento, né? Acho que o grande lance é esse. Além de você fazer todo esse processo de gestão, que é fundamental, reformulação, planejamento estratégico, pensar operação de delivery, pensar operação de take-out, pensar em todo tipo de operação, é importantíssimo você fazer com que o seu cliente veja que aquilo que você está de fato dizendo que faz, está fazendo. Isso aí é uma área sensacional, importantíssima para o estabelecimento hoje. Então, Rafael, a gente tem algumas perguntas, acho que a gente vai fazer um break agora para algumas perguntas, certo? A gente tem algumas perguntas externas aqui. Vamos lá. O pessoal está pedindo alguma dica para evitar o desperdício, né? Então... Evitar desperdício é um trabalho de catequização da equipe, antes de qualquer coisa. Não adianta achar que vamos achar uma fórmula mágica. Catequizar a equipe, né? Fazer com que todos estejam conscientes. É um momento propício para isso, na minha opinião. Todo mundo está mais sensibilizado, né? Para que você mude um hábito, o primeiro passo é que haja a sensibilização, né? Uhum. E não tem momento onde que as pessoas devam ou precisam estar mais sensibilizadas do que agora, né? Essa é a primeira questão, que é um benefício nesse sentido. Então, assim, conscientizar a equipe. A equipe tem que estar muito ciente que aquele alface que eles estão jogando fora, aquele tomate que eles estão jogando fora, é dinheiro. Tem até um vídeo que eu, às vezes, passo nas assessorias, nas palestras que eu faço, que eles transformam, né, um pedaço de alface em dinheiro. E aí é muito chocante a primeira vez que você olha, você jogando aquele dinheiro literalmente na lixeira, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a continuidade dos processos. O que eu quero dizer com isso? Continuidade dos processos. Controle de desperdício, ele precisa ser anotado. Então, na assessoria, por exemplo, tanto no essencial quanto na personalizada,
a gente implementa um caderninho que é o livrinho de ocorrência. Tô vendo aí que tem um pessoal aí na live aí que é da assessoria e que tá aí, e que até há pouco tempo atrás a gente estava falando dessa parte do caderninho de ocorrência com eles. Estava lá olhando e entendendo e vendo qual o custo do desperdício de cada tipo, né? Porque a gente tem desperdício por perda de validade, por armazenamento incorreto, por problema de produção, enfim, uma série de desperdícios que a gente pode ter dentro da operação da gastronomia. É importantíssimo você conseguir medir esses caras, e medir, não é medir um dia, uma semana, é medir direto, não pode parar. Não adianta você medir hoje, amanhã tem que... Não, isso tem que ser uma coisa constante, tem que ser uma coisa que vai acontecer todo santo dia religiosamente, tá? Isso é importantíssimo. Com esse acompanhamento, você vai ter número. Com esse número, você começa a tomar efetivas medidas. Exemplo, bom, eu estou vendo, eu já tive um cliente que ele tinha um desperdício muito grande de salgado. Ele vendia salgado e sei lá, acho que pegamos alguns números assim, 40, 50 salgados desperdiçados em um dia. Por quê? Aí fomos investigar, chamamos o pessoal, começamos a entender, mas por que nós tivemos essa ação de investigar? Porque a gente tinha um número, que fica muito relativo, né? Dependendo do tamanho da sua operação, é muito relativo você olhar, nossa, desperdiçando bastante salgado. Às vezes o dono nem está ali. Aí você fica dependendo da visão do funcionário, de alguém que olha aquilo ali e fala, puxa, estou desperdiçando muito. Então, assim, para não ficar na mão desse tipo de coisa, o importante é que você tenha número. E pare, obviamente, em algum momento, né? Eu sempre recomendo para os nossos clientes, no mínimo uma vez por semana, parar para analisar esses números. Parar para olhar esses números e, em cima desses números, começar a tomar atitudes. Então, redução de desperdício é isso, sabe? Passa também por compras, né? Exemplo, compras, não adianta você comprar a carne mais barata de todas e na hora de fazer a manipulação dela você tirar muita para. Então, tudo isso é desperdício. Então, tem que acompanhar, tem que ter todo esse acompanhamento da cadeia, desde o momento da compra até o momento que isso vai para o prato do cliente, anotar e analisar. É o jeito que tem para controlar o desperdício. Olha só, que dica bacana, né? O processo de recebimento, de compra, né? Então, isso uma cadeia, muito importante. É uma cadeia, exatamente. Uma cadeia. Beleza? A gente tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu Vamos lá. aqui. Como faço para calcular o meu buffet aquilo? Como faço para calcular... O meu buffet aquilo. É a pergunta do Espíndola. Deve ser alguma coisa em relação ao custo do buffet, né? O CMV do buffet, alguma coisa nesse sentido, é isso? Eu vou falar nesse sentido, se não for, você bota no chat aí que a gente reformula aí. Tá? Assim, existem algumas formas de fazer isso. Tá? A primeira forma é a forma, digamos assim, mais na teoria, depois eu vou falar na prática o que acontece. Na teoria, o ideal é que você consiga ter definido o seu lote de produção diário. Por exemplo, vou produzir arroz, vou produzir uma carne de panela, vou produzir estrogonofe, enfim. O prato que você for produzir, monta aquela ficha técnica e faz o processo de produção. Então, com isso, você entra com o processo de produção no seu sistema, baixa o seu insumo, entra com o produto acabado e começa a fazer carregar o buffet, né? Começa a servir o buffet e repondo o buffet, faz a reposição do buffet e no final você consegue pesar e saber quanto sobrou e em cima disso você... Alô? Opa, tivemos uma queda, mas agora voltou. Tá, vamos lá. Então, em cima disso, você consegue efetivamente fazer um controle daquela produção ali. Tá? Isso você faria, na teoria, para todo o seu cardápio, né? Tudo que você estiver produzindo. Então, essa é uma questão. Na prática, isso você precisa ter uma equipe para produzir e, enfim, pessoas para fazer esse controle. Tá? Isso pode se tornar custoso, tá? E até um pouco burocrático fazer tão detalhado assim. Qual é a grande vantagem? É que você vai ter tudo nos mínimos detalhes da sua operação. Como a gente faz com grande parte dos nossos clientes que conseguem controlar, e a gente tem bastante cliente que controla buffet com uma exatidão bem legal. A gente acaba fazendo pelo que vai ser utilizado. Exemplo,
Eu sei que para a produção de amanhã eu vou precisar de 4 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 5 quilos de patinho. Então eu faço uma lista, que é uma requisição, e requisito isso para o meu estoque. Na hora que eu tiro isso do meu estoque e coloco isso na bancada da produção, eu vou lá e retiro do meu sistema, informando que é retirada para a produção do buffet. Uma vez que esse produto entrou no meu sistema com o custo, eu tenho tudo apurado, fica muito fácil eu saber qual foi o custo da produção daquele buffet. Entende? Então, assim, esse processo é um processo extremamente simples da gente fazer no nosso sistema, e isso faz com que você tenha o custo da produção do seu buffet. É extremamente simples. Uma outra coisa que geralmente o pessoal pergunta quando está falando de buffet, né? Além de controlar o custo da produção do buffet, como é que eu controlo o desperdício do meu buffet? Porque o desperdício do buffet também é uma coisa, é um dos grandes vilões quando você fala de buffet, né? Uma das formas que a gente faz também é o seguinte: o que não vai ser reaproveitado, o que não foi, né, obviamente, para ser reaproveitado não pode ter ido lá para a rampa e tal. O que vai ser descartado, a gente pesa e a gente faz um ajuste de retirada com motivo de perda por excesso de produção. E aquele produto, a gente cria um produto no nosso sistema chamado, por exemplo, desperdício do buffet. Faz-se um cálculo do custo daquele cara, insere-se isso naquele produto, e a partir daí você consegue saber qual foi o custo do seu desperdício. E aí volta aquela resposta que eu acabei de dar da pergunta anterior. Se você mantiver uma rotina de acompanhamento, você consegue saber, olha, você... Tivemos um pequeno problema técnico. Só o Rafael recuperar um pouco o sinal, ele já volta, tá bom? Enquanto isso, eu vou deixar o convite a todos, né? E essa é uma pequena especialista, né, da área de projetos, ele é o diretor de projetos, né? Eu já vou conectar aqui com ele. De novo. Isso. Deixa eu só pedir para ele entrar de novo. Ele é o nosso grande especialista aqui, ele é o diretor da área de projetos, né? Ele é o diretor do REMP, nossa assessoria, que, nossa, a gente está 40 minutos só dando pequenas dicas, né? Você que tem um restaurante e tem fluxo, tem venda, né? E mesmo assim não consegue ver resultado, né? Então fica a dica, hashtag fica a dica. Vamos lá. Tô travando bastante. Eu entrei... Pode continuar. Estão conseguindo ouvir bem? Tá, vamos lá. Isso. Eu entrei, eu vi aqui a Liviane estava falando, né? O lucro está no lixo, né? É assim, ó, muitas vezes é exatamente isso aí. Muitas vezes a gente olha o desperdício, né? Não só na parte do insumo, né? Mas nas torneiras abertas também no financeiro. Eu gostaria de pedir para você, eu até falei um pouquinho antes, para você falar um pouquinho do qual é o seu trabalho no REMP, né? E a gente falar um pouquinho desse produto, dessa solução que a gente tem hoje, que é como eu falei, a gente está 40 minutos só dando pequenas dicas, né, Rafael? Então imagine na prática, né? Um processo de implantação aí que dura de 3 a 4 meses, né? Só corrigindo processos dentro da empresa, né? Então isso com certeza faz uma enorme diferença, né? Isso aí. Assim, o meu trabalho dentro da assessoria hoje junto com os consultores sênior, trabalhar, estudar e entender a realidade de cada estabelecimento que a gente trabalha, em cima de toda a experiência que a gente já tem, propor melhorias como essa que eu acabei de passar aí, da gente falar um pouquinho, né? Demos algumas pinceladas, algumas dicas. Então, a ideia justamente o meu trabalho dentro da assessoria e com a equipe é entender os processos. Essa é uma live com conteúdo muito bom, muito importante, um conteúdo atual, né, para o momento. Eu acho assim que quando cair isso nas nossas redes sociais, vocês têm a obrigação de compartilhar, né?
pessoal da sua equipe, o pessoal do restaurante, estabelecimento, tá? E assim, deixo já o convite a todos a seguirem as nossas lives que a gente está fazendo na quinta-feira ou na sexta-feira por motivos de força maior, por feriados, enfim, né? Então fica o convite a todos acompanharem, né? Agradeço, Rafael, muito obrigado pela sua presença. Hoje foi um conteúdo muito bom, muito maravilhoso, né? Com certeza vai ajudar muita gente, tá bom? E estamos à disposição, né, Rafael? Eu que agradeço, tá? Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição. Enfim, no nosso chat, enfim, nas nossas mídias aí, a gente está sempre à disposição para ouvir vocês. Enviem para a gente, né, sugestões de tema que vocês gostariam que a gente abordasse. De repente, nós falamos de uma forma muito ampla, né? De repente, falar de alguma coisa muito específica, a gente pode preparar alguma coisa nesse sentido com o maior prazer. Estamos aqui para ajudar e estamos prontos para servir, pessoal. Isso, bem colocado, então. Muito obrigado a todos, a gente vai encerrar nossa live. Agradeço a todos que acompanharam, tá bom? Um abraço e até a próxima quinta.